A partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 10 de julho de 2020, uma sexta-feira aqui nublado, né, com algumas nuvens. Geralmente nosso céu é muito azul, sem nuvens, continua azul, só que hoje está com mais nuvens, né? O sol não está ali com todo o seu esplendor. Então começamos para toda a Tutóia, para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E hoje temos um assunto aí para tratar, que eu vou até dispensar aí o texto original, o texto padrão o texto padrão do programa. Bom dia, Verônica, muito obrigado pela audiência. Então porque nós temos um problema muito sério, né? E hoje é sexta-feira, hoje inicia praticamente mais um final de semana, e a questão toda é que a vida parece que ignorou o problema enorme que nós temos, né? E ele se agrava principalmente pela visão do nosso presidente da República. Eu não tenho nada contra a pessoa do Bolsonaro. A minha questão é que ele é presidente da República. E os pensamentos e os atos do presidente têm impacto sim na população inteira. Então nós temos um problema estabelecido, né? Um problema estabelecido, e temos duas visões de mundo. Então eu vou trazer aqui a visão de mundo do presidente da República e a visão de mundo de um padre capelão de um hospital. Só para você sentir aí o que é empatia, como as coisas podem ser tão diferentes diante de um problema universal, né? Já que nós estamos numa pandemia. Então, mas é impressionante porque não é um problema comum. É um problema terrível, né? Um problema terrível. Olha só, vamos começar pelos números aqui. No mundo, já estão confirmados 12.668.630 pessoas confirmadas, com 554.924 mortes. Isso no mundo. No Brasil, né, chegamos ontem a casos confirmados de 1.759.103 casos de Covid confirmados, né? Sabemos aí da subnotificação, e praticamente 70 mil mortes, né? O número exato é 69.254 pessoas mortas pela Covid-19, fora também a subnotificação, né? No Maranhão, nós temos aqui 95.323 casos confirmados e com 2.357 mortes. Aqui em Tutóia, na nossa cidade, temos, segundo o boletim da Prefeitura Municipal de Tutóia, temos confirmados 789 casos e 19 mortes, né? 6 só a partir do 6 aqui já no final do mês de junho, né?
logo depois que abriu, dia 16, abriu o comércio, saiu outro decreto também abrindo os bares, né, e restaurantes, e 6 mortes assim em menos de 10 dias. Né? Passamos por um período de quase 20 dias, estabilizado em 13 mortes. E depois começaram a acontecer as coisas. E assim, isso tem responsabilidade. Isso não é coisa do acaso. Né? Isso não é coisa do acaso porque tem países que passaram pelo mesmo processo, né, e levaram a ciência a sério, apesar das negações iniciais, mas depois tomaram rumo e as coisas começaram a funcionar lá na Europa, por exemplo, na própria China, na Finlândia, na Coreia do Sul e outros países por aí, levaram a sério o negócio. Né? E aí, os resultados, o tipo de controle nesses países é diferente, é controle de novos casos, não é mais administração de mortes. Né? Isso tudo, esse tipo de coisas, depende exclusivamente da vontade do líder, da vontade do presidente, do chefe da nação. É para isso que ele existe. Aqui no nosso país, já falei aqui em outro programa, que nós temos o artigo 6º e o artigo 196 da Constituição Federal, que diz que é um direito social da população, além da educação, da infraestrutura, da segurança, também a saúde. E no artigo 196 da mesma Constituição diz que é obrigação, é responsabilidade do Estado prover à população das melhores condições para a saúde. E quando se fala nisso, o executivo, ele é o executor das políticas públicas para a saúde e para todas as outras áreas. Né? Isso aqui eu passaria aqui uma semana falando da falta de política pública, ou melhor, né, do tipo de política pública que nós estamos tendo em função do governo federal por duas questões, a questão da educação e a questão da saúde. Né? Muito bem, o certo é o seguinte, que não ter nenhuma ação de conscientização da população pelo governo federal é uma política. A política de não ter uma política de pró-vida. Né? Então, é uma política de omissão. A política acaba sendo ali as declarações do presidente. Nós sabemos que ele com mais 4 outros presidentes, os únicos negacionistas. Né? Temos aí um negacionista influente, né, que é o Donald Trump, que é, por acaso, presidente dos Estados Unidos, e temos o Bolsonaro. O Trump, ele vai lá e volta, né? Abriu os cofres do governo, quase 3 trilhões de dólares distribuídos para o povo lá nos Estados Unidos, mas ele nega, né? Ele continua negando, né? Ele era um dos incentivadores do uso da cloroquina, ele parou com esse negócio também. E o nosso presidente, nós sabemos que ele tem o Donald Trump como uma boa referência, né? E aí deu o que deu. Os dois mandatários levaram seus países a ser apenas o primeiro e o segundo em número de casos e em número de mortes. Né? Há perspectivas de que o Brasil ultrapasse os Estados Unidos em número de mortes. Então, a questão toda é a postura do presidente. Isso tem que ser levado em conta. Então, nós temos dois posicionamentos de pessoas que se sentem
que escolheram cargos, escolheram funções que exigem deles cuidar das pessoas. Então nós temos aí a posição do presidente da República, que é responsável por todos os brasileiros, né? E temos também a postura de um padre que ele se sente responsável pelos pacientes de um hospital de infectologia, um dos maiores do país, que é o Ribas, né? Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu vou falar. Mas são duas posturas diferentes de pessoas que se colocaram para cuidar das outras pessoas, né? Então, é claro que esses quase 70 mil pessoas mortas, com a perspectiva de chegarmos a mais de 100 mil, tem responsabilidade. Isso não aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. Tá bom? Então nós vamos aqui para os nossos comerciais e voltamos já já para falar dessas duas visões de mundo e para vocês tirarem suas próprias conclusões, né? A minha, eu mantenho dizendo que o presidente tem responsabilidade sim, porque ele nega a doença. E quando ele nega a doença, ele incentiva pessoas a morrerem. O pessoal fala que corrupção mata. Eu também acredito que a corrupção mata porque tira dinheiro público, principalmente da área da saúde e até mesmo da educação, mas é um ato com consequências indiretas. Mas a incompetência também mata. O mau uso do dinheiro público também mata. Também mata. O governo federal tinha 40 bilhões de reais para distribuir para os estados para combater o coronavírus e não conseguiu distribuir mais de 12 bilhões. Né? Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Então vamos lá, porque se eu continuar falando aqui não paro mais. Vamos para os nossos comerciais. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, além dos serviços anunciados pela CEDIT, também dispõe dos serviços de dermatologia, urologia e nutrição. Então, CEDIT, Centro de Diagnóstico de Imagem de Tutóia. Muito bem, então vamos voltar ao nosso assunto, né? Eu falava aqui que o presidente da República, ele é, por força de lei, responsável em conduzir a população para a melhor qualidade de vida. E a saúde é um dos fatores que estão diretamente ligado a isso. Muito bem. Só para, antes de entrar aqui, duas decisões importantes que o presidente tomou agora, essa semana. A primeira foi vetar praticamente todos os artigos que falava da obrigatoriedade do uso de máscara, né? Do uso de máscara. Então ele desautorizou. Ninguém usa máscara, só usa se quiser. E a outra foi que tirou qualquer auxílio para os índios com relação ao combate à doença, né? Então são duas posições assim, totalmente
desprovida de qualquer bom senso, de qualquer, eu diria, racionalidade, né? Dizem que o presidente está psicopático, né? E eu acredito nisso, porque não é possível que alguém, numa posição de poder maior, como mandatário do país, diante de todos os fatos que levariam qualquer pessoa sensata a decidir pelo contrário, o presidente simplesmente desobriga as pessoas. E a doença começou lá pela classe alta de pessoas que viajavam para o exterior e trouxe a doença para cá, mas agora quem está morrendo mesmo são os pobres, são as pessoas vulneráveis, as pessoas que não têm condição de se tratar. Então o presidente simplesmente nega mais essa possibilidade dessas pessoas terem pelo menos uma máscara, porque a lei também obrigava o Estado a fornecer máscara e outras coisas para as pessoas, né? Para as pessoas, principalmente as pessoas que não podem comprar máscara, que não têm como fazer a máscara e que estão totalmente dependentes, assim como dependem do auxílio emergencial, né? Então, isso tem nome, isso é crime de responsabilidade. Isso é responsabilidade pura, porque está registrado essas coisas. Quando uma hora, quando tudo isso acabar, vai ter aí um levantamento de responsabilidade e certamente vão encontrar esses rastros do nosso presidente. Muito bem. E aí a última novidade é que ele espontaneamente, né? Espontaneamente ele anunciou para algumas emissoras de TV que ele está contaminado com coronavírus, né? É totalmente desproporcional a uma outra posição que ele se negou, né? Foi preciso apresentar os exames que nem estavam com o nome dele, mas através de uma sentença judicial, né? Então o presidente se negou veementemente e fez totalmente a contragosto para apresentar o seu exame, o resultado do seu exame, né? Mas olha só, a saúde do presidente da República é uma questão de interesse público. O povo tem que saber sobre a saúde do presidente. Então, ele tem sim que vir a público e dizer como está se sentindo, até porque a população precisa de saber do que acontece com o seu mandatário, principalmente a questão da saúde mental, principalmente, né? Então, e há quem diga que ele estava mentindo nas duas situações, né? Então, o presidente hoje é uma autoridade máxima que não tem credibilidade mais no que ele fala, diante de tantos despropósitos, de tantas... eu não vou adjetivar assim como eu gostaria, mas de tantas coisas totalmente contraditórias e insensatas, né? Muito bem. Então, o presidente, ele está contaminado. O que foi que aconteceu? Né? Não aconteceu nada com relação ao discurso negacionista. O presidente reagiu da mesma forma que vem se comportando desde o começo da epidemia. Minimizou a gravidade da doença e desprezou a medicina. Isso aí, pelo menos isso, ele se mantém coerente, né? Totalmente diferente da posição do Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, que também, em meados de março, ele contava vantagens, dizendo que apertava a mão de pacientes infectados em um hospital e não acontecia nada com ele, né? No fim do mesmo mês de março, caiu de cama, passou 3 noites na UTI e, no momento da alta, agradeceu ao povo do país por respeitar as medidas de isolamento, né? E mudou o discurso. O Boris Johnson, de negacionista, passou a dizer salvem vidas, e fechou os bares, fechou tudo lá, lockdown, na Inglaterra, no Reino Unido. Ele aprendeu alguma coisa com isso. Não que a doença tenha necessariamente que ensinar alguma coisa para alguém,
Mas nas adversidades, nós tiramos lições dessas coisas, né? Em contraponto disso, o que fez o nosso presidente? Né? O nosso presidente, por sua vez, ao contrário dos seus colegas europeus, do seu colega europeu, que é o Boris Johnson, diante do diagnóstico positivo, não mudou de postura, minimizou a gravidade do problema, algo que vem fazendo desde o início da crise, pelo menos nisso ele se mantém coerente, e fez questão de reforçar que segue na direção contrária da ciência ao posar novamente como garoto propaganda das propriedades da cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada no combate ao vírus no organismo. Ele falou o seguinte, aspas para o presidente, a reação foi quase imediata. Poucas horas depois eu já estava me sentindo muito bem. Né? Essa coerência no negacionismo isola cada vez mais o presidente no cenário global e é o alicerce sobre o qual foi construída a catástrofe sanitária do Brasil, que já enterrou cerca de 70 mil pessoas. Né? Infelizmente, nas últimas semanas, os números apresentaram uma tendência de estabilização, ainda que em altos patamares. Mas aqui acontece o seguinte, estabilizou, mas abriu. Porque a questão é muito simples. Como é que o vírus, que a ciência, né, definiu e já tem... e os países que realmente adotaram o isolamento, que adotaram a não aglomeração, eles conseguiram fazer alguma coisa. Então, a aglomeração está diretamente ligada à contaminação. Então, com 70 mil mortes, mais a abertura do comércio, como se vê que as pessoas entendem, né, pelo menos a metade da população entende que a abertura de comércio significa que o vírus está ok, que a vida normalizou, e não é nada disso. Então, já se fala aí, aqui no Maranhão mesmo, já se fala em novos recordes de contaminação, né? E tem estados, tem lugares que estão revendo aí a posição. Agora, então você tem ali um certo controle, depois você abre, aí morre gente, depois você volta para o controle anterior. Cara, isso é crime, isso não pode ser chamado de outra coisa. Né? Tem que ser investigado, é claro, mas é aquele negócio, você sabe dos riscos e decide para ver o que acontece. Então, de qualquer forma, você autoriza o risco. Né? Então, o nosso presidente, diante das câmaras com máscara, né? ele já chegou a dizer que máscara é coisa de viado, né? Que é um absurdo. Bolsonaro disse que se sentia bem, que sua temperatura corporal havia baixado para 36,7 graus e que podia jurar ter contraído a doença anteriormente em algum dos seus diversos episódios de imprudência, resumidos como atividade muito dinâmica perante a população. O anúncio teve a comparação da doença com a chuva. Falou o presidente, vai atingir você, alguns têm que tomar mais cuidado. Recomendação aos mais jovens de que se contrair o vírus, deve ficar tranquilos, porque para vocês a possibilidade de que algo mais grave aconteça é zero. Então, além disso, ele continua incentivando aqui os mais jovens quer dizer, é um negócio totalmente sem precedentes, né? E isso é a política pública do presidente. O pensamento do presidente, política pública é a vontade do presidente. Né? E ela é externada, ela é colocada para o povo através da sua fala. Então, quando o presidente fala, os ministros devem ouvir os seus assessores, que é para fazer isso, como é que fala? Fazer isso virar realidade, chegar até o povo ali à vontade, né? Então, e o que acontece quando ele fala isso? Quando ele fala isso, ele está dizendo para o ministro das Comunicações,
né, da imprensa oficial, dizendo o seguinte: olha, não é para fazer nenhuma campanha do governo federal dizendo para as pessoas ficarem em casa, usarem máscara ou se utilizar do distanciamento social, usar álcool em gel, enfim, não tem nenhuma propaganda do governo federal conscientizando o povo para os perigos da Covid. Quem está fazendo isso são os estados, tá? Os estados. Então, aqui, para encerrar essa parte do nosso presidente, vamos aqui dizer algumas frases dele. Um negócio interessante é que, geralmente, né, a oposição política cria ali os eventos para acusar o adversário político. No caso do presidente, não. Ele mesmo é a sua própria fonte. Não dá nem para dizer que é mentira, porque ele mesmo é que fala por ele mesmo. Ele não tem nem assessor de imprensa, assim como o porta-voz, né, que é comum nas presidências, que o porta-voz fale pelo presidente, diga o pensamento do presidente. Então, ele mesmo fala. Então, não tem como dizer, não dá nem para acusar que é coisa da oposição que está inventando coisas que ele não falou. Mas ele é que realmente fala. Preste atenção nessa sequência. Teimosia sanitária. O presidente não mudou sua opinião sobre o tamanho do problema, como mostram suas declarações desde o início da crise. Olha só, dia 15 de março, ainda não tinha morrido ninguém. O presidente disse o seguinte: a população da Europa é mais velha do que a nossa. Então, mais gente vai ser atingida pelo vírus do que nós. E ele era um defensor do isolamento vertical, ou seja, somente os idosos deveriam ser isolados, não a população de modo geral. No dia 24 de março, a primeira morte depois da declaração do presidente aconteceria, né, 2 dias depois, que foi realmente dia 17 de março a primeira morte. O primeiro caso diagnosticado foi dia 26 de fevereiro de 2020. No dia 24 de março, já com 46 mortes, o presidente afirmou o seguinte: pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria e eu seria acometido, quando muito, de uma gripezinha e resfriadinho, né? Muito bem, no dia 29 de março, já com 136 mortes, o presidente disse o seguinte: essa é uma realidade, o vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, porra, não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Essa frase, há quem diga que é a expressão mais verdadeira na qual se possa encontrar alguma empatia, né? Para você ver aí. 12 de abril, 1.225 mortes. Parece que está começando a ir embora essa questão do vírus, mas está chegando e batendo forte a questão do desemprego, né? Então, a obsessão do presidente é com a economia e não com a vida das pessoas. No dia 28 de abril, e daí? Foi questionado sobre as 5.017 mortes, né? Ele respondeu o seguinte: e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Né? Mas é a vida. Amanhã vou eu. Logicamente, a gente quer ter uma morte digna e deixar uma boa história para trás, né? Então, essa foi a declaração do presidente, já com 5.000 mortes. Ainda fez brincadeira. Agora, para encurtar a conversa, dia 7 de julho, já com quase 70 mil mortes, né? 66.741, ele disse o seguinte: o que eu posso falar para todo mundo aqui? Esse vírus é quase como eu já dizia no passado,
e era muito criticado. Era como uma chuva, né? Vai atingir você, né? Alguns não. Alguns têm que tomar um cuidado. Alguns têm que tomar um cuidado maior com esse fenômeno, por assim dizer. Então, esse é o nosso presidente diante dessa catástrofe que nos assolou, né? Então, certo é que em meio à crise, o país perdeu 2 ministros da saúde e desde 15 de maio, né, já vai fazer um mês, na próxima semana, a pasta é tocada por um ministro interino, o general Eduardo Pazuello. Como reflexo dessa confusão, o Brasil tem enfrentado a pandemia sem política unificada. Esse é o problema do país. Enquanto não houver unificação das políticas de combate ao vírus, ou seja, o único que está destoado aí são os estados e o único que está destoado da maioria dos estados e da maioria dos municípios é o presidente, é o governo federal. E isso divide a população. Né? As pessoas xingam o governador porque a lei estadual vale, né, que obriga a usar máscara, que obriga a manter o distanciamento, que obriga a manter as lojas com aquelas obrigações, e tem outra parte que acredita no presidente e vai como se nada tivesse acontecendo, né? Então, esse problema da não unificação da política para o combate do vírus é sim um dos principais fatores para nós estarmos com esse número absurdo de morte, com esse número absurdo de contaminados e sem previsão de voltar à normalidade. Um ano de 2020 é um ano que praticamente não aconteceu absolutamente nada em vida normal. Educação, economia, tudo isso só encarece ainda mais a questão do combate, né? Então, a falta de coesão nas decisões tomadas em cada unidade da federação, assim como a demora na distribuição dos recursos por Brasília, como eu falei, o governo tinha 40 bilhões para distribuir para os estados mais pobres, principalmente, para que fosse investido em estrutura para atender os doentes, não conseguiu distribuir mais de que 12 milhões. Né? Então, menos de um terço aí não chegou à população. Colaborou, o dinheiro não chegou para os estados mais pobres, necessidade de mais ajuda do governo federal para comprar equipamentos se transformaram em epicentro de morte. Então, essa é a questão. Está dada aí sim o nexo causal para apurar responsabilidades, né? Então, na tarde da última quinta-feira, ontem, né, o presidente se mostrava mais disposto e seguia trabalhando isolado. Sua rápida recuperação é desejada pela porção civilizada e majoritária do Brasil, na qual me incluo, né? Eu estou aqui fazendo críticas ao presidente, à sua postura como homem público, como gestor público, mas a questão pessoal do presidente, eu não tenho nada contra a pessoa do presidente. Então, como civilizado, como humano que sou, e como a maioria dos brasileiros, não, isso aqui não seria uma sociedade civilizada, desejo, né, o mais rápido possível, caso ele realmente esteja contaminado pela Covid, e como ele já é uma pessoa que está na parte mais vulnerável, que são as pessoas com mais de 60 anos, parece que ele tem 65, né? Então, que ele se recupere, porque um presidente, ele tem que ter a saúde para nos conduzir aí para a saída desse negócio, né? Então, ele está tendo aí todas as oportunidades possíveis para ser o grande comandante para a recuperação disso. Mas ele está fazendo escolhas erradas, mas isso
isso não quer dizer que ele tem que morrer pelo Covid. Até porque doença não é castigo, né? Não, doença não veio para castigar ninguém. Doença é a moral. Doença não escolhe branco, negro, não escolhe comunista, não escolhe liberal, não escolhe nada. Doença é doença e acabou. Então, então não existe esse negócio de fulano está doente porque mereceu, né? Porque a questão do Bolsonaro negar, não, ele não foi contaminado porque negou, porque tem muitas pessoas que morreram e que não negavam. Por exemplo, as pessoas que trabalham com saúde, né? Estavam lá fazendo seu trabalho, acreditavam na doença, mas aí, quer dizer, então esse negócio, essa bobagem de dizer que doença veio para castigar as pessoas ruins, isso é só bobagem mesmo. Então, que o presidente fique vivo até para que ele possa responder com saúde a eventuais responsabilidades que, porventura, possam vir, né, em função da procura dos responsáveis por piorar substancialmente a questão dos resultados do coronavírus. Muito bem, nós vamos para os comerciais e vamos falar então do capelão do Hospital Emílio Ribas, João Mildner, fala sobre a fé, dor e solidão na UTI. Quer dizer, é um contraponto totalmente desprovido de empatia e um outro totalmente provido de empatia, né? Só para você ter aí essas duas personalidades e como seria diferente se nós tivéssemos, se o nosso presidente tivesse um pouquinho da empatia que o capelão João Mildner, né, teria lá nas suas funções como capelão do Hospital de Infectologia. Muito bem, vamos para os nossos comerciais e já voltamos. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na Rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. E lembrando que, além dos serviços oferecidos pela CEDIT, né, Centro de Diagnóstico e Exame de Tutóia, além dos serviços que você ouviu, também está disponível lá para a população os serviços de dermatologia, urologia e nutrição. Muito bem, como eu estava anunciando ali, vamos falar agora de uma outra personalidade, com personalidade mesmo, né? Do capelão do maior hospital de infectologia do Brasil, que é Emílio Ribas, em São Paulo. O capelão João Mildner fala sobre fé, dor e solidão na UTI. As duas matérias são da revista Veja. Se você quiser saber disso com mais miúde, você vai lá no site da revista Veja, você vai encontrar as duas matérias sobre o presidente da República e também sobre o capelão João Mildner. Então, o Padre Gaúcho atua no hospital desde 1992 e traça um paralelo entre a pandemia atual e a epidemia da AIDS, né?
Então, o Padre Gaúcho, humilde, né, dá expediente todos os dias, faça chuva e faça sol. Seu ambiente de trabalho não é uma igreja convencional. Ele atua como capelão do Hospital Emílio Ribas desde 1992. Chegou ao principal centro de referência de infectologia do Brasil justamente no auge da epidemia da AIDS. Deu a unção dos enfermos aos montes por dia. Hoje, no fronte da Covid-19, ele traça um paralelo entre o momento atual e os anos 90. A solidão. Presta atenção que essa questão da solidão é muito interessante. Os pacientes travam suas batalhas sozinhos. Antes, por abandono da família, porque a questão da AIDS tinha realmente preconceito, né? E hoje, porque os parentes não podem ficar perto por haver risco de contaminação. E nos dois casos, por motivos diferentes, resulta em solidão. Muito interessante essa visão do padre. Sempre atribulada de segunda a segunda e com a alegria de levar uma palavra de conforto, né? Que o nosso presidente não traz nenhuma palavra de conforto. Se trazesse pelo menos isso, se trouxesse pelo menos isso, já seria assim, ele seria outra pessoa, né? Porque uma pessoa que leva a palavra de conforto não pode ser do jeito que se apresenta com essa natureza. Meu amigo João Fredo, muito obrigado pela audiência. Então, a função do presidente é também levar a palavra de conforto para a população, principalmente em momentos de catástrofe, né? Mas não se você já ouviu o presidente falando demonstrando alguma empatia, por favor, manda para mim falar aqui, né? E para me conhecer, porque é assustador que eu não tenha nenhuma referência sobre isso. Muito bem. Então ele tem o capelão, ele tem a responsabilidade de levar a palavra de conforto a quem trava a batalha pela vida em um dos lugares de maior vulnerabilidade da Terra, o leito de um hospital. É assim que defino minha missão como pároco do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, centro de referência de infectologia. Né? Ele continuou o padre, né? Era o auge da epidemia da AIDS, quando muitas pessoas morriam e não havia o coquetel de remédios que devolveu a vida e a esperança aos pacientes. Para se ter uma ideia, havia dias com mais de 18 óbitos no hospital. Eu fiz milhares de atos o padre, ele fez milhares de ritos de unção dos enfermos, dando uma palavra de conforto para quem está em estado de saúde grave. Embora sejam questões muito diferentes, eu vejo uma comparação clara entre a epidemia da AIDS e a pandemia da Covid-19. A solidão, tão ou mais dolorosa do que muitas doenças, né? Então, os familiares, as pessoas doentes, né? Agora imagine aí, vamos supor que Deus nos livre, né, de você ou eu estar em uma cama de hospital e saber que o seu presidente diz assim: salve vidas, estamos fazendo tudo o que podemos, estamos seguindo a ciência, estamos fazendo todos os esforços para que a população possa preservar sua saúde e sair dessa situação de calamidade o mais rápido possível. Isso é uma coisa que pode ser atribuída aí ao Boris Johnson, né, que é o premier do Reino Unido. E outra coisa é ouvir o que o nosso presidente aqui do Brasil fala, né? Que tipo de conforto você sentiria tendo essas percepções de que a pessoa mais responsável pela estrutura para cuidar da vida dos brasileiros se demonstrasse alguma empatia?
lamentando muito o que estamos realmente fazendo, estamos ajudando os estados, os municípios, levando ali o dinheiro correto, distribuindo, acudindo a população e usando máscara para dar exemplo, e falando, se preocupando, né, mostrando humanidade, mostrando racionalidade, mostrando civilidade, né, mostrando empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né. Mas o que acontece é que, mesmo sendo atingido, o presidente mantém a postura e incentivando as mesmas coisas. É realmente como é que é? Esqueci a palavra. É surreal, né? Surreal. Continua o padre, mas há uma diferença brutal entre a forma como ocorre. Na questão da AIDS, os familiares... Olha, presta atenção nisso. Na questão da AIDS, os familiares jogavam os parentes aqui e não queriam mais saber deles. Eu vi muita gente perguntar por seus pais e irmãos, e nós não tínhamos o que falar para esse paciente. Tinha gente que se recuperava da enfermidade, e então, na hora da alta, descobria não ter para onde ir. A questão do preconceito pela opção sexual. Né? Porque a AIDS, no começo, ela foi atribuída aos gays, né? Então, enquanto isso não virou uma doença de todo mundo, as medidas para erradicação, ou pelo menos para o controle da doença, ela não teria acontecido. Porque os gays sofrem realmente preconceito, né? Então se os familiares desistiam, abandonavam o seu paciente com AIDS nos hospitais, imagine os governos, né? Principalmente o nosso aqui, que ele já declarou a sua total aversão aos homossexuais, né? Então, mas tem uma outra coisa aqui que é interessante. O presidente, ele não vê a população toda como vulnerável. Então, ele sempre defendeu ali o isolamento vertical, que é só para aquelas pessoas, as pessoas com mais de 60 anos, né? E que todo o resto estava liberado para trabalhar, para fazer a vida normal. Ocorre que essas pessoas que estão menos suscetíveis a desenvolver os sintomas da doença, não é que estejam imunizados de não contrair, é que elas contraem, mas não desenvolvem os sintomas, mas ficam assintomáticos, e essas pessoas é que são exatamente o portador do vírus, trazer o vírus da rua para dentro de casa. Mas ele não entende isso, né? Então, por isso, já que não é do jeito que ele quer, então ele não faz absolutamente nada com relação a esse negócio. As coisas que ele está fazendo é por obrigação de lei, não é por vontade. Então, continua aqui o capelão, né? Que falou aqui que na questão da AIDS tinha ali realmente o preconceito das próprias famílias de deixar os pacientes nos hospitais e abandonarem, a ponto de, quando a pessoa tinha alguma recuperação e recebia alta, não tinha para onde ir, né? Tinha gente que se recuperava, não tinha para onde ir. Havia o estigma de ser o câncer gay, e circulava muita desinformação sobre a forma de contaminação, igual aqui, né? Então, o presidente entende que a Covid é um problema para os idosos, não é problema para todo mundo, né? E também ali a desinformação, inclusive a desinformação expressada pelo próprio presidente, né? Tanto que o Facebook desativou aí uma rede, né?
uma fonte de fake news. O presidente já foi censurado pelo Facebook por fake news, pelo Instagram, pelo fake news. Então, ele se colocou como uma pessoa que não tem credibilidade na sua voz. Nem os números do Ministério da Saúde são mais considerados como oficial, porque teve uma tentativa de burlar esses números, né? Então, essa questão que também tem ali com relação... Então, enquanto você não entender que a doença é para todo mundo, que a questão das medidas de prevenção tem que ser generalizadas, né, com algumas específicas, e aí você realmente não vai. Então, o presidente não concorda com isso, e os estados concordam com isso, e existe ali uma divergência que impede do governo federal se colocar como um ente em favor da redução da transmissão. Então hoje com a Covid, né, porque nos anos 90 lá com a AIDS, os familiares abandonavam pelo preconceito mesmo, né? Na maioria das vezes, pelo menos. Então, no caso da Covid é diferente. Os familiares querem estar com seus entes queridos, mas por recomendação médica, todos precisam ficar distante. E aí é que se equipara a questão da solidão. Mas os motivos são diferentes, né? Há quem fique aqui mais de um mês lutando pela vida sem ver o rosto de um parente. A solidão dói, mas agora ela é obrigatória em prol de um bem maior. Então, achei muito interessante essa analogia ali que termina na consequência da solidão, mas por motivos totalmente diferentes, né? E cruéis, inclusive, né? na primeira parte. Antes da Covid, ele fazia, né, o capelão fazia missa essa aqui também é muito bacana. Eu fazia missa todas as segundas-feiras, todas as segundas na capela do hospital, com a presença de médicos e pacientes, e visitava os quartos de doentes todos os dias. Tudo isso acabou. Agora ele faz as orações sozinho, em nome dos profissionais de saúde e daqueles que lutam pela vida nas UTIs. Nunca tinha rezado tanto por colegas de saúde. Muitos médicos e enfermeiros foram afastados de suas funções, foram aqueles que, em nome do trabalho, estão distante de netos e filhos. Sinto falta do olho no olho com o paciente, de segurar nas suas mãos. Agora rezo e peço ajuda de maneira solitária. Esse vírus realmente é impressionante como ele alterou a nossa vida social. Também precisei me adaptar às novas demandas. Fiz nesse período, né, fiz que eu digo, o capelão fez nesse período um velório por videochamada. Olha só, a família ficou confortada ao me escutar rezando durante a partida do ente querido, né? Temos de encontrar meios de chegar a quem precisa, não importa se dentro de uma igreja ou pelo WhatsApp. A Covid-19 nos obriga a repensar nossos valores, né? Então o presidente poderia gravar vídeos como ele faz, vídeos ao invés de negar a doença, incentivar as pessoas a não se cuidarem, né? Que isso pode ter até mais consequências de que se ele fosse um corrupto e estivesse desviando dinheiro, porque mata também do mesmo jeito, né? Então, mas só que no caso do presidente ele incentiva, né, a gravidade do problema, tendo todas as possibilidades de fazer o contrário. Nada impede o presidente de fazer o contrário, de aceitar a doença, de mostrar empatia com os mortos, de levar o dinheiro aos locais onde precisa, falar as coisas certas, né? Mas ele faz exatamente o contrário. E ele tem todas
ele tem todas as tecnologias à sua disposição. Tem um Ministério das Comunicações inteirinho para isso. Então, existe sim a responsabilidade direta nesses casos, né? Continua aqui o capelão. O calendário do mundo é dividido entre antes e depois de Cristo. Agora poderá ser marcado como antes e depois da Covid. Por amor, fomos obrigados a nos isolar. Tivemos de reaprender a sentir saudade e, com isso, avaliar o que de fato importa. Trabalhar muitas horas por dia preenche a alma nesse novo mundo, ou queremos mais tempo para fazer lição escolar com o filho? Coloca aí uma pergunta filosófica do capelão, né? Então, depois da pandemia, nós vamos trabalhar muitas horas por dia e preencher a alma nesse novo mundo que queremos, se empenhando ali em funções humanas como funções mais emocionais, como fazer a lição escolar do filho. Outra pergunta que ele coloca: corremos tanto de um lado para o outro, para quê? Recentemente, um médico daqui relatou que um paciente chegou ao hospital sem chances de sobrevivência porque foi orientado por seu pastor a não procurar atendimento, né? Que é uma coisa que realmente ocorre, né? Os pastores dizem que a pessoa tem que ter fé, os pastores, que eu digo alguns, né, pelo menos, ter fé, e se tem fé em Deus, então não precisa do homem, não precisa de remédio, né? É outra coisa que precisa ser visto com muito cuidado isso aí. Nós cristãos devemos crer no Deus da vida e da misericórdia, né? Então ele diz que o comportamento de quem acredita em Deus é que realmente devemos crer nesse Deus, mas naquele Deus onipresente, né? Da vida e da misericórdia. Agora, jamais podemos ignorar a medicina. Jamais podemos ignorar a medicina. E o presidente fala muito em Deus, ele falava Deus acima de todos, a pátria, não sei o que, a família, mas ele não consegue trazer a humanidade de Deus para o seu discurso como líder, pelo menos no discurso como líder do país, né? Talvez ele faça isso em privado, lá em sua família, quando está rezando, né? Se é que ele faz isso. Então, mas ele fala realmente muito em Deus, né? Deus acima de tudo. Mas ele nega a medicina. Ele nega a medicina. Então, o capelão João Mildner fala o seguinte, né? Diante desse fato que ele presenciou, de que chegou um paciente que foi desorientado a procurar hospital, ele diz o seguinte, que nós cristãos devemos realmente crer no Deus da vida e no Deus da misericórdia. A medicina, por essência, brota na existência dele. Existe medicina porque Deus dotou o homem de inteligência suficiente para cuidar de si mesmo e dos demais, né? Então, a medicina, por essência, né, repetindo, brota da existência dele. Ela traz esperança à vida. Orientar um fiel a não tomar medicação, no entendimento do capelão, é crime. Eu também tendo a pensar assim. Porque, por pior que seja o conselho, é sempre procure um hospital, procure um médico. Até porque as pessoas que dizem isso, na primeira, como é que diz, necessidade, ele vai procurar um médico. Então, eu acho que é sim, que é possível sim encontrar
O difícil é que essas coisas não ficam tão documentadas assim, que, né, impactadas. É conversa, é um depoimento, né? É um depoimento. Mas uma hora tem que chegar aí a alguma coisa com relação a isso. A ciência deve ser respeitada e enaltecida pelos religiosos, completa aqui o capelão João Mildner, né? Que a ciência é coisa de Deus. E por isso tem que ser respeitada, inclusive pelos religiosos, para orientar corretamente aos seus seguidores a tomar a medida certa para manter a integridade física, a integridade mental. Existem as estruturas, o Estado cria as estruturas. Né? E para encerrar, ele revela que chorou algumas vezes durante a pandemia. Por mais habituado que ele esteja, né, é impossível não ficar emocionado ao testemunhar a mais triste das cenas, um parente receber a notícia de óbito. Então é isso. Nós estamos iniciando um final de semana e espero que você reflita sobre todas essas coisas que eu falei aqui, né? E a minha sugestão, né? Não como religioso, mas como uma pessoa humana, uma pessoa civilizada, né? Que você ignore a negação do nosso líder de Estado, né? E faça a coisa certa. Use máscara, evite aglomeração, mantenha o distanciamento social se tiver que trabalhar. Não vá para a rua só para ir para a rua. Né? Não oriente pessoas ao contrário de que não seja procurar um hospital em casos de sintomas de qualquer doença, né? Não só da Covid. Não incentive a automedicação. Então, tudo isso, se você fizer, você está preservando sua própria vida, inclusive contribuindo para que outras pessoas também possam viver. Estourou nosso tempo, então desejo aí um final de semana maravilhoso, mais um final de semana como se estivéssemos em lockdown, né? Um final de semana racionalizado, sabendo que o perigo continua. Não tem data para acabar esse negócio, eu chamo isso de deserto de incertezas, porque não há uma previsão exatamente pela falta de unificação das políticas públicas para o combate eficaz. Porque quando tem unificação das políticas, o povo entende muito melhor e se cuida mais. Então, até segunda-feira, com a graça de Deus, e usa máscara, isolamento, distanciamento e tudo que for necessário para você preservar sua própria vida e a vida Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos, pela Dunasmar 87,9.